Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Francisco Enoch. No vídeo de hoje iremos explorar a importância de métodos de manipulação de array. Para isso eu trago um array de pedidos, onde nós temos os dados como o ID do pedido, o user de pedido, aliás, o user de pedido, fala sério. Temos o user ID, temos o username, depois nós temos o e-mail, temos o número de telefone, temos items, onde aparecem os produtos, né? E no objeto product, por exemplo, nós temos o produto ID, temos o product name, temos a quantidade, temos price, etc, etc. Depois temos o preço total da order ou do pedido, temos a data do pedido, por aí vai. Então, sendo assim, para começar, eu vou inserir aqui o método find. Ele é um método muito interessante para quem pretende começar a trabalhar com JavaScript para construir software que vão impactar a vida real. O método find é basicamente usado para encontrar o primeiro elemento que satisfaz uma condição específica no array. Então, para isso, vamos falar menos e fazer mais, para que isso se veja na prática. Sendo assim, não sei se conseguem perceber que aqui eu estou a exportar, estou a fazer um export, né, da order, né, dos pedidos, etc. Então aqui no meu main, porque eu tenho dois arquivos aqui no meu projeto, que é datas, onde tenho os dados, depois tenho o main em si. Então aqui no meu main, basicamente eu estou a importar orders, né? Então, sendo assim, eu vou começar a criar uma variável chamada order, que vai receber orders, e vou chamar o método find, que vai me retornar uma função em que eu vou impor a minha condição. A condição é, quero encontrar uma order específica. Nós sabemos que todas as ordens têm o quê? Tem order ID. Então, order ID, o ID de order não se repete nesse nosso array. E talvez em alguma circunstância poderia se repetir, mas nesta circunstância, basicamente, ele não se repete. É um código único para cada order. Então, sendo assim, eu vou colocar aqui order ID, né? Então vai satisfazer a seguinte condição. Basicamente eu estou a dizer assim, encontre um elemento, né, que tem seu order ID igual a, vamos supor, este aqui, primeiro elemento. Então, sendo assim, eu vou fazer um console log aqui de order e vou chamar, aliás, vou correr aqui com ban run main.js. Então está aí. Conseguem ver que o método find basicamente ele trouxe, né? Trouxe o elemento do array que vai atender aquela condição específica. Se nós tentarmos aqui colocarmos um ID que não existe, tipo 1777, por exemplo, ele vai nos trazer o undefined. É basicamente isso aí. Então ele tenta satisfazer a condição, né, específica, uma determinada condição. Então, se não conseguir, ele vai nos retornar um undefined. Podemos, por exemplo, tentar trazer, vamos supor que nós queremos trazer um elemento, uma order que está onde? Vamos supor essa order aqui, a order com o ID 05. Ok, então está aqui a order ainda, ou por outra, o find consegue basicamente buscar ou satisfazer a condição em que foi incumbida, né? Então é assim como funciona o find. Ele satisfaz uma condição específica. Então, se ele não conseguir satisfazer essa condição específica,
ou você está passando o dado errado, nesse caso pode ser um dado que não existe, ou pode ser que existe o dado, mas não faz sentido. Basicamente, você está a passar o dado de uma forma errada, né? Porque se você passar um dado que existe, o find vai satisfazer lindamente a condição que você estabeleceu, né? Vamos supor que aqui eu estou a buscar, por exemplo, order por order ID. E se eu quiser, por exemplo, buscar order por user, né? Então eu vou fazer isso, user ID. Existe um user com esse ID? Sei lá, vamos lá ver. Não existe um user com esse ID. Então, significa que nós devemos procurar um ID válido para user. Então, para isso, é só copiar e colar aqui. Então, nós teremos o seguinte. Está aqui. Então, nós conseguimos encontrar a order por user. Vamos supor que esse user tem mais de uma order, né? O mesmo user tem mais de uma order. Isso pode acontecer num software da vida real. Isso pode acontecer, acontece. Vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui. E vamos chamar essa order. Vamos lá ver o ID da última order. Então são 15 orders. Então vou colocar aqui 16. Aqui só vou deixar assim. E podemos mudar aqui, por exemplo, o nome do produto para sei lá, vamos lá, computador, por exemplo. Ok, vamos ver. Vamos correr isso aqui. Então, entendam só, assim, nós corremos, né? Eu dei meu run ban. Aliás, meu ban run. Para quem não conhece o ban é um runtime de Node.js, né? Aliás, o runtime de Node.js, sinceramente, é o runtime de JavaScript para backend, etc. Podem pesquisar aí e tem uma documentação muito simples de entender. Eu estou a correr BAM porque não quero correr Node.js aqui na minha máquina. Ou por outra. Basicamente eu escolhi ficar com BAM porque é muito fácil trabalhar com BAM, né? Na minha opinião. Então, sendo assim, conseguem perceber aqui que ele só está a trazer um e único elemento, sendo que existe mais de um elemento ou mais de uma ordem que esse usuário ou usuário com o mesmo ID efetuou. Então, por que ele está a nos trazer um e único elemento? E olha aqui, sempre está a trazer o primeiro elemento. A razão disso estar a acontecer é porque o método find consegue apenas trazer o primeiro elemento que ele encontra que atende essa condição específica. Entender? Ele traz apenas o primeiro elemento. O primeiro elemento que ele encontrar é esse que ele vai trazer. Se nós formos a ver o nosso array aqui, nós temos onde é que está o usuário em causa, o user em causa, esse user 5. Vamos lá ver onde é que está o user 5. Ok, nós temos o user 5 aqui, basicamente, né? Onde é que está? Essa aqui é a order, né? Não sei está em que lugar aqui, deve estar em quinto lugar, tipo, mas considerando tipo o posicionamento do array, então pode estar em quarto, basicamente. Então, sendo assim, onde é que nós podemos encontrar a outra ordem desse usuário? Está lá, em último lugar. Está aqui. Então, basicamente, ele vai começa a pegar de cima para baixo, a ler o array, etc., né? Desde o primeiro elemento até o último elemento. Então, quando ele chega no quinto elemento, basicamente, ele encontra o usuário, né? Ou uma ordem que atende àquela especificação, aquela condição que nós estabelecemos. Quem encontrar a ordem por ID do usuário, que é igual àquela ID que nós inserimos lá da galera. Então, quando ele encontra, ele vai
interrompendo isso, vai interrompendo esse fluxo de busca, etc. Estamos juntos, né? Ele interrompe o fluxo de busca e mostra para você o array ou o elemento que tu pretendes ver. Basicamente, o elemento que tu estás a buscar. É assim como funciona esse método, é simples. Então, este é o método find. Podemos tentar explorar, por exemplo, find. Podemos usar find com, por exemplo, o e-mail do usuário. Podemos usar com price em si, etc, por aí vai. Mas, basicamente, essa explicação eu acho que é suficiente para entender o método find, porque ainda temos outros métodos para percorrermos ou para trabalharmos. Então, para isso, vamos seguir com o método find index, né? Ou por outra, é basicamente isso, não tem por outra. O método find index. Olá, o que o método find index faz? Ele encontra o índice do primeiro elemento que satisfaz a condição. Nós podemos utilizar o index, ou aliás, o método find index, para sabermos qual é a posição, por exemplo, de um determinado pedido aqui no array. É basicamente isso aí. Vamos lá tentar ver como é que isso funciona. Vamos lá. Nós temos a nossa order aqui. É só tirarmos isso. Vamos lá. Vamos fazer um find index aqui. Então, dentro do find index, nós vamos retornar order. Vamos pegar order por order ID. Pode ser, vamos lá. Aqui vamos tentar retornar a nossa order ID. Aqui, ok. Tentar retornar, na verdade, o index da nossa order ID. Então, sendo assim, vamos fazer um console log de order. Vamos lá tentar ver qual é o index dessa order. Run. Então é 0. Então significa index ou índice. Pode ser index ou índice. Index ou índice. Então pode ser, não. É exatamente isso. É a posição em que o elemento se encontra no array. Porque todo array ou todo elemento que estiver no array ocupa uma determinada posição. E essa posição é única. Ela não se repete. É basicamente isso aí. Então significa que esse elemento, ou por outra, a order com ID, né? ID 005, por exemplo, ela se encontra na primeira posição, na posição 0, porque todo array começa com posição 0 no JavaScript. Então, assim sendo, nós sabemos que o posicionamento do array, por exemplo, com ID ORD, né? ORD005 está na posição 0, está na primeira posição, é o primeiro elemento do array, etc. Podemos experimentar com outro array, vamos supor, aliás, com outro elemento, este aqui, order 3. É só apagar aqui, colocarmos 3. Vamos tentar ver aqui. Então, ele está na posição 2. Entenda que todo elemento, ou por outra, todo array em JavaScript começa com posição 0. Então, nós temos aqui 0, depois temos 1 aqui, depois nós temos 2. Então, esta ordem encontra-se na posição 2. Agora, não sei se entenderam uma coisa, que o método find index ele só retorna o primeiro elemento que satisfaz a condição. Não tem como retornar 2, 3 elementos. Ele só consegue retornar o primeiro elemento que satisfaz a condição. Então, vamos tentar ver, por exemplo, aquele caso em que nós tínhamos um usuário, em que este último usuário, né, ele tem dois
duas ordens aqui, dois pedidos. Então, vamos tentar ver como é que isso vai acontecer. Vamos trazer um user ID aqui. Então, basicamente é isso. Se você for a ver, ir aqui para as ordens, vai perceber que aqui na posição, que nesta posição aqui onde nós temos o user, essa posição aqui é a quarta posição. Essa aqui, apesar de ter 5 aqui, como eu acabei fazendo uma numeração, etc. Mas essa aqui é a quarta posição. Basicamente é isso aí. Então, ele está a retornar esta quarta posição, sendo que existe outra ordem aqui no fim, né? Então, é basicamente isso aí que acontece com o método find index.